Perguntam que outras etapas de transição teve este planeta e qual a relação com a atual transição. A relação com a atual transição é muito diferente com aquelas outras transições que viveu a Terra, porque esta é a primeira vez que a transição acontece entre a lei do karma e a lei evolutiva superior. Todas outras transições foram transições dentro do ciclo kármico da superfície da Terra, mesmo que a lei do karma não involucra todo o planeta. Mas falamos da superfície, porque nos níveis internos mais elevados temos lei evolutiva superior, lei de ciclos, lei de equilíbrio. Mas então vamos a falar da humanidade de superfície, das transições que ela viveu. Então, entre as raças hiperbóreas e os lemures, coincidiu uma etapa planetária e uma etapa da humanidade de superfície. Os seres das raças hiperbóreas, eles não tinham conhecimento, não tinham percepção de que viviam uma transição e que após a transição começava um ciclo kármico que se conhece atualmente como o ciclo lemuriano da humanidade. O mesmo aconteceu quando começou a transição entre a Lemúria e a Atlântida. Só alguns poucos iniciados conheceram que começava uma transição, que se esgotava um processo na superfície da Terra. Somos poucos. A maioria dos atlantes, eles não aceitavam isso, não conheciam, não podiam sintonizar isso. Mas a consciência do planeta preparava o fim do ciclo Atlante através de uma transição. Só que as transições eram bem diferentes. Primeiro, porque as condições do planeta e da humanidade eram bem diferentes. E segundo, mais importante, como falamos, era entre ciclos kármicos. Um ciclo kármico, sim, passava a energia para outro ciclo kármico. Mas agora não. Então, o mesmo aconteceu quando terminou o ciclo Atlante, falávamos, e começou o ciclo atual pós-Atlante ou adâmico. A maioria dos atlantes não conhecia isso, não percebeu isso. Mas a diferença agora é muito maior, porque a hierarquia revelou abertamente, para quem quiser escutar isto, revelou que termina um ciclo muito importante da vida planetária e principalmente para nós aqui na superfície do planeta. Então, principalmente a diferença é essa, é grande, imensa, uma grande diferença, que entre um ciclo kármico que regeu toda a vida planetária até agora, com a polaridade masculina, e este novo ciclo feminino que tem como base a energia da lei evolutiva superior, a lei dos ciclos. Então, esta é a primeira vez que o planeta passa por uma transição e é a primeira vez que ele vai para uma síntese, porque até agora o planeta viveu, sim, com distintas intensidades e manifestações, aspectos kármicos, aspectos da lei evolutiva superior, da lei de ciclos, e aspectos da lei de equilíbrio. Porque as grandes consciências logóicas, os logos planetários, solar, eles trabalham com aspectos da lei do equilíbrio, que é a lei que está acima de todas as leis. É a contraparte superior da lei evolutiva. Então, esta é a primeira vez. Aqui perguntam se o universo é mental.
se nós definimos o termo universo cosmosoficamente, é um campo de energia que responde a certas leis. Então, nós vivimos, falando objetivamente, no universo da superfície da Terra, que ainda, mesmo na transição, ele é dirigido pela lei do karma. É o universo kármico da superfície da Terra. E nosso planeta todo também é um universo, sim? Ainda mais amplo. Então, sempre um universo é um campo dirigido por leis específicas. Sim? Então, existe o universo mental, mas o universo não é mental. Existe uma faixa de energia que é mental, que podemos falar de universo mental, mas nosso universo é um universo muito mais amplo. As leis universais mentais são parte, uma parcela da energia do nosso universo planetário e deste sistema solar. Então, o universo não é mental, mas aqueles que ainda consideram, percebem, confirmam que a mente é tudo, então eles ficam limitados pelas leis do universo mental. Então, existem seres que eles confirmam que a verdade é psicofísica. Então, para eles, o universo é psicofísico. Mas a contraparte psicofísica do cosmos é a mais baixa do cosmos. Então, dependendo o nível evolutivo do ser, sua receptividade para energias de patamares mais elevados, o contato que ele tem com seu próprio âmago, é como ele vai definir a realidade universal. Antes de que os europeus fossem para a América, o universo era Europa, um pouco de Ásia, norte de África, não, era todo um mistério. Bem, então, à medida que o ser se expande, vai percebendo outros aspectos da realidade, ele compreende o universo de uma maneira diferente. Quando em cosmosofia falamos de universo, também falamos daquilo que é tudo. Nenhuma coisa queda fora do universo. Então, em um termo amplo, o universo é todo o cosmos. Por quê? Porque responde ao único, o universo, o único. Então, nós somos a partícula diversa, a partícula que é colocada em distintos patamares, distintos níveis desse universo único, desse todo. E à medida que nossa consciência vai se expandindo, nós vamos percebendo como aquela partícula diversa, individual, sim, nosso caminhar por distintos níveis, patamares, dimensões, planos do universo. E aqui também perguntam se a evolução humana sofre saltos quânticos, está bem o que estou lendo? Sim? Não sei quem escreveu, eu não escrevi isso. Mas deve estar. Sim, bem. Quânticos sequenciais, parece que dizem, mas não puedo entender bem a letra. Mas isto de humanidade sofre saltos quânticos. A humanidade, como todas as consciências, além do reino transitório, vai vivendo desplaçamentos, vai de um nível para outro, de um patamar para outro. Então, esses não são saltos, são movimentos previstos, desplaçamentos previstos, polarizações previstas pelas leis cósmicas através das hierarquias, e são o que se conhece como círculos iniciáticos. Segundo o nível de consciência de um ser, ele transita uma escada iniciática. Então, se eu salto, eu passo de um
um nível da escada para outro, pode falar de salto. Mas não é um processo que é um salto, é um desplazamento gradual. Tem toda uma cerimônia para que a consciência pueda alcançar outro patamar. Em um salto, o ser não pode se adaptar. Então, no cosmos sempre permite, com seus leis, o cosmos permite com suas leis a adaptação da consciência para aquele outro nível onde ela vai parar, onde ela vai ser desplazada. Então, pode falar de salto quântico, mas são preparações iniciáticas. É o caminho iniciático do ser, o caminho da sese do ser. Então, temos preparações no nível kármico, temos preparações, iniciações no nível da lei evolutiva superior, da lei de ciclos, e temos ainda mais preparações, as mais elevadas do cosmos, na lei do equilíbrio. Então, nossa humanidade recém está tentando ver como ela vai acompanhar o fechamento. O fecho da transição do planeta. Bem, então, temos que ver como cada um de nós acompanha esse fecho da transição, porque isso é o principal. Então, segundo como nós podamos fazer esse acompanhamento, é como vai ser nosso destino evolutivo imediato. Porque o ser tem que confirmar agora seu destino imediato. Por isso, muitos seres têm que definir sua condição de resgatabilidade. Porque este é o momento da transição onde muitos têm que definir sua situação perante do cosmos. Então, ainda não fica tudo resolvido. Uma parte disso tem que ver com nossas decisões, com aquilo que nós confirmemos através de padrões de vida, através dos padrões de conduta. E aqui também pergunta qual é o ponto mais elevado esperado para esta humanidade. Não existe o ponto mais elevado esperado, porque a trajetória evolutiva, a evolução é eterna, contínua, infinita. Mas sim, nestes momentos, alguns seres têm certas possibilidades, mas a maioria da superfície da Terra não tem essas possibilidades, que só tem uma minoria, mas todos têm possibilidades. Então, para aqueles que não responderam evolutivamente, o que se espera deles é sua presença em universos mais primitivos, onde eles vão continuar sua evolução, porque o cosmos não castiga, sim? O cosmos não castiga, não coloca em uma gaiola os seres. Então, a maioria vai ser já esperada, sim? Em universos mais primitivos, onde a lei do karma vai ofertar para eles, vai oferecer para eles condições adequadas para seguir seu processo evolutivo, para continuar. E existe essa minoria que se fala de 10 sobre 100, de 10%, que vai ser conduzida para universos mais elevados. Então, a humanidade é esperada no prazo imediato, sim? A maioria em universos primitivos e kármicos e uma minoria em universos mais avançados. Daquela minoria que vai para universos mais evoluídos, sim? Uma importante porcentagem vai voltar para a superfície da Terra, que são os seres resgatáveis. Esses seres já definiram sua condição de resgatabilidade. E também estes outros que têm que definir seu destino cósmico que falávamos há uns momentos. Então, isto é o que se espera no nível imediato. E também isto implica que muitos membros da humanidade, dessa minoria,
vão trabalhar conscientemente, estavelmente, profundamente, junto com a hierarquia. Não vai acontecer como agora, que a maioria dos seres não tem consciência da hierarquia. Seu consciência circula no sentido contrário da energia evolutiva, ficam envolvidos com a força da matéria. Então, o que se espera para os seres resgatáveis, para os seres que respondem, é que trabalhem em comunhão, em coligação com a hierarquia. Não só com a hierarquia do planeta, porque muitos seres vão ultrapassar a cooperação com a hierarquia do planeta, vão trabalhar com a hierarquia solar, sistêmica, e ainda mais, muitos vão trabalhar com hierarquias intersistêmicas, galácticas, intergalácticas. Então, dependendo o que nessa etapa seja necessário para o planeta e a humanidade da superfície também vai ultrapassar o sistema solar e vai trabalhar galacticamente em coligação com a hierarquia. Então, isso já é esperado, isso já foi concretizado. Bem, isso já foi concretizado, já forma parte do futuro arquetipo com a lei evolutiva superior. E no arquetipo isso já fica, sim? Fica firme. Então a humanidade, quando vai dar esse passo, vai trabalhar em comunhão com as hierarquias. Sim. Queria perguntar, os seres que vão voltar na superfície, se todos vão voltar com esse, com um novo código genético, e será que todos vão ter os corpos transmutados ou algumas mônadas vêm e vão receber novos corpos? Bem, o novo código genético é a única maneira que tem um ser para ficar como membro da futura hierarquia, da futura humanidade e trabalhar com a hierarquia. Se não tem um novo código genético, ele pode trabalhar na superfície da Terra, mas não vai ser um ser da superfície. Porque como vamos a trabalhar com distintas civilizações que têm distintos níveis evolutivos, muitas delas vão ficar na superfície da Terra, interactuando em coligação, em comunhão com a futura humanidade. Mas os membros mesmos da futura humanidade vão ficar unificados pelo novo código genético, o GNA. Então, pode acontecer que um ser vem para a superfície no futuro ciclo e não tem o GNA, mas ele não participa diretamente da civilização da Terra, da superfície, senão que é um membro da hierarquia que está em coligação, está em comunhão, está em cooperação hierárquica com o processo de implantação da nova humanidade. Enquanto os transmutados, é um processo que existiu sempre e vai seguir existindo na medida que for necessário. Mas hoje é mais necessário o processo de transmutação monádica que no futuro. Porque no futuro, o ego e a personalidade vai responder absolutamente, totalmente, integralmente. Então, nesta etapa de transição, a transmutação monádica é muito importante, porque muitos seres não podem responder e necessitam uma fonte monádica mais evoluída para que ela pueda dirigir energias com maior potência, com um conhecimento, um alcance iniciático maior para o ego e a personalidade daqueles veículos, daqueles corpos. Então, como no futuro, nenhum ser vai rechazar a proposta evolutiva, os egos e as personalidades vão ficar estáveis, a energia vai descender hasta o ego e vai retornar enriquecida, não vai ser vampirizada.
Então, isto é muito importante. Assim que, se existe uma transmutação, vai ser porque é absolutamente necessário. Mas, na realidade, os seres não têm motivo para ir para esse caminho. Você falava da transmutação monádica, bem? Não. Aqui perguntam como foi preparada pela hierarquia uma etapa tão importante e definitiva como esta. A hierarquia preparou esta etapa em função das necessidades das consciências presentes no planeta, não só as consciências da superfície da Terra, sino as consciências em geral. Então, a hierarquia, em função das necessidades evolutivas, foi trabalhando para gerar estímulos, condições, adaptar leis, frequências vibratórias, magnéticas, padrões magnéticos e vibratórios muito necessários para esgotar a transição, para acompanhar esta transição. Então, tudo foi feito em função das necessidades evolutivas dos seres da superfície, dos seres do centro da Terra, que são uma civilização também kármica, que se conhece como civilização do magma central. E também, porque eles não ficam fora do planeta, as condições necessárias para civilizações internas, porque não só a superfície do planeta vai receber estímulos e oportunidades de trabalhar em níveis mais amplos da cosmicidade da Terra, sino também as civilizações internas, intraterrenas, intraoceânicas, intraígneas, intraaéreas, quer dizer, os 4 níveis de civilizações internas também estão sendo preparadas para trabalhar com outros padrões de energia, porque o planeta todo vai passar a ser uma escola de curadores. Então, quando o planeta tem que se preparar para isso, as condições para todos os seres, mesmo que fiquem em uma lei ou em outra, têm que ser adaptadas, têm que ser preparadas para esse novo momento, para essa nova energia. Então, assim foi que a hierarquia preparou a transição em função das necessidades de cada uma das partículas, e mesmo das partículas que vão ser migradas para universos mais primitivos. Porque migrar essas partículas para esses universos necessita uma adaptação energética para tirar do planeta delas, para levar para outros níveis de consciência. Necessita todo um tratamento, uma adaptação das leis e das correntes de energia para que essas consciências, sem nenhum traumatismo, possam ser levadas para esses níveis. Como podemos alinhar melhor o uso da palavra? Como libertá-la das cargas que existem devido ao seu mau uso? O mau uso da palavra tem que ver com que as forças evolutivas, através de pensamentos, sentimentos e ações executadas, puderam manipular a palavra. Sim, mesmo as ações, não só os pensamentos e os sentimentos. Porque uma ação negativa necessita, muitas vezes, de todo aquele aparelho da palavra.
todos aqueles mecanismos da palavra. Então, assim aconteceu, a palavra tornou-se uma ferramenta negativa, porque as forças puderam dominar a consciência mental e emocional das pessoas, da humanidade. Então, como podemos libertar isto? Se você coloca perante de sua própria consciência interna os mecanismos psíquicos, se você renuncia a tudo aquilo que conscientemente percebe como incorreto, que não serve, que é impuro, então você começa a preparar aquela mudança. Se seus pensamentos siguen compulsivamente respondendo ao mundo, que eles sigam pertencendo ao mundo, se seus sentimentos dependem do impacto que o mundo coloca em seu corpo emocional, então você não pode resgatar a palavra, porque a palavra necessita que aquela fonte que inspira a palavra mesma pueda se elevar. Então, quando a mente vai para cima, quando o corpo emocional sigue o caminho da mente para cima, então gradativamente o ser começa a purificar o uso da palavra. Porque a palavra é utilizada compulsivamente, muitos seres são incontinentes verbais, porque a mente compulsivamente responde, sem reflexão prévia, às forças involutivas que ficam em nossa própria substância mental e em nossa própria substância emocional. Por isso, a maioria das pessoas pode falar coisas, pode pensar coisas, mesmo sentir coisas que depois não dão crédito, que surgiram da própria consciência psíquica dela, dizendo, não sei o que aconteceu comigo. Então, por empatia vibratória energética, é que nossa mente, quando não fica alinhada com a vida interna, é utilizada pelas forças psíquicas do planeta, pelo plano mental e pelo plano astral do planeta. Se você pode purificar isso, se você pode se alinhar com a vida interna, então gradativamente vai resgatar o uso da palavra. Se não pode acontecer isso, não vai resgatar o uso da palavra. Você pode utilizar a palavra com um domínio que tem que ver com a especulação, com o engano, mas isso não é o resgate da palavra. Isso é um uso especulativo da palavra. Então, existem seres hoje que vão avançando na sintonia com sua própria vida interna. E nessa sintonia com a vida interna, eles vão preparando a substância mental deles, a substância astral neles, para ser receptores de estímulos internos. Então, quando aquele vínculo é suficientemente estável, começa a vida interna a utilizar a substância psíquica quando é necessário para manifestar palavra que tem um padrão vibratório, energético, magnético superior. Então, quando se renuncia àquele uso egoísta da palavra, àquela especulação, àquela manipulação das situações através da palavra e dos movimentos psíquicos, começa um processo de recuperação, de resgate, primeiro dos pensamentos e sentimentos, e a consequência do uso da palavra. E uma vez que avança o ser no resgate da palavra, ele tem que custodiar, tem que ser um guardião, porque ele pode perder aquilo que alcançou. Quando ficamos no nível kármico da existência, tudo que nós vamos trabalhando pode ficar interferido de um momento para outro. Nós temos que ser guardiães. Quando o ser começa a resgatar a palavra, tem que ser um guardião, ficar atento como ego, observando os movimentos da mente e as respostas ou reações do corpo emocional, que vão tentar, se você não fica atento, utilizar a palavra
para responder, ¿sí? Podemos dizer, cumplicidade, ¿sí? Com as forças da matéria. Então, o resgate da palavra, obrigadamente, necessita que você não seja cúmplice das forças da matéria. Por isso, tem que custodiar o funcionamento da mente. O ego tem que se diferenciar da mente, tem que se diferenciar do corpo astral emocional, ficar atento, a intervenir imediatamente, porque o ego tem que intervenir. Se o ego não interviene, a mente começa um processo circular negativo, o mesmo corpo astral emocional. O ego tem que ficar atento, ele tem que confirmar momento a momento que ele não é aquela mente, que ele não é aquele corpo emocional, que ele é um guardião daquele processo. Ele tem que custodiar aquilo para que aquilo não vá para o nível negativo da realidade, para que não fique envolvido com forças negativas. Então, se você pode ficar atento e suficientemente firme para tratar a mente e o corpo emocional, você vai resgatando o uso da palavra, a consequência do resgate da psiquis. A energia da instrução, nesta fase avançada da transição, parece pedir-nos cada vez mais a vertente prática, poder aprofundar, a vertente prática, se podemos aprofundar. É lógico que nesta etapa, a energia da instrução pida que o ser pueda se manifestar como um espiritual prático, porque no ciclo anterior, no trabalho filosófico e espiritual, chegava com isso de ter a teoria e um pouco de prática, sim? Mas a maioria ficava avançando no caminho espiritual, sim? Tendo a teoria só com isso, reteniendo a teoria, fixando a teoria em sua consciência, um trabalho de memória, um trabalho de doutrina. Então, nesse momento, a doutrina do positivo, fixada na consciência, era um avanço suficiente no caminho espiritual. Mas esse é um mecanismo masculino. Agora não serve. Essa nova energia, mesmo que em transição, já é feminina, aunque em transição é feminina, fala que não serve isto de fixar conhecimento e não colocar no tratamento da existência. Então, hoje, aquele que vai dando passos certos no caminho espiritual, na filosofia espiritual, tem que ser um prático espiritual. Se não é um prático espiritual, é o mesmo que um louro, uma cacatua, um papagaio. Como é que se fala? Sim, Tudo isso? Bem, vê o que falam, eles falam, mas nenhum papagaio pode mantrar. Ele pode imitar um mantra, mas não pode mantrar. Isso é o que acontece. Você pode guardar muita teoria, mas se quando você olha o espelho na manhã, percebe que não fiz nada com isso, então, para que serve? Não serve de nada. Então, a relação da consciência interna do indivíduo com o nível do ego e a personalidade se torna suficientemente profunda, estável, quando o ser pode manifestar espiritualidade prática. Quer dizer, pensamentos, sentimentos e ações que são o reflexo da influência da alma no ego e a personalidade. Se o ser pode fazer isso, então ele está no caminho certo. Então, tudo que é teoria, ele vai comprovar se serve ou não serve. Porque se ele tem teorias que não podem se aplicar praticamente,
na tensão das situações, então ele tem que começar a afastar, a desactivar, a transcender a relação dele com aquele aspecto teórico. A nova energia passa muita informação, o novo conhecimento, a nova filosofia, neste novo ciclo passa muita informação. E se o ser pode se manter em sintonia, ele vai descobrir que o novo conhecimento, todo o novo conhecimento pode ser aplicado na prática. Mas também vai descobrir que o velho conhecimento já não tem como aplicar, porque não serve. Então, a maneira que o ser tem que responder para ser um prático espiritual é através da vocação interna desperta e a partir da vocação interna desperta, vocação de serviço, vocação espiritual, a obediência. Então, só assim o círculo da manifestação prática da energia pode acontecer. Vocação interna, quer dizer, vocação de que a minha consciência pueda se unir à vida interna. Isso é vocação espiritual, vocação interna. Uma vez que essa vocação fica desperta, que minha consciência necessita ficar unida em comunhão com a vida interna, então a vida interna vai passar estímulos e a obediência é a resposta a esses estímulos. Quando aplico aqueles estímulos na atenção das questões, os fatos que a vida coloca, isso é espiritualidade prática. Porque não é espiritualidade prática se não tem obediência. Porque um ser pode registrar um estímulo interno, mas não obedecer. Porque o livre-arbítrio, até o último momento do ciclo kármico, mesmo na transição, o livre-arbítrio vai ser utilizado como ferramenta para as provas. Então, o ser pode ter desperta a vocação espiritual, mas ainda ter interferências que não permitem, uma vez que ele recebe um estímulo, não permitem o treino da obediência. Então, isso é muito importante. Sem obediência não existe espiritualidade prática. Por quê? Porque o ser contamina com seu livre-arbítrio o campo onde a obediência pode expressar as energias internas. Isso também está ligado ao viver o eterno presente. Esse é o eterno presente. Segundo orientação. Mesmo que sim, é isso. Isso é o eterno presente. O eterno presente não é tentar ficar avançado para fazer as coisas, nem ficar identificado com o passado. Eu estou em sintonia, não como um maniático. Maniático se diz? Maníaco. Maníaco. Não como um maníaco. Em sintonia. Relaxado, bem, flexível, mas em sintonia. E aquilo que passa para a minha consciência externa em sintonia tem que receber obediência. Isso é o eterno presente. Aquele que tem essa condição tem trabalho sempre para fazer. Tem emprego espiritual. Porque já é empregado de sua própria vida interna. Ele tem assegurado o emprego. Então isso é necessário. Se o ser não pode fazer isso, então é um teórico. Mesmo que ele tome informações, conhecimentos do novo ciclo, informações da cosmosofia, informações de instrutores que fiquem atualizados, se ele não vive a situação como nós estamos falando, é um teórico, porque está teorizando de questões que ele não tem intenção de obedecer, de levar à prática. Perguntam aqui qual é o papel do mistério. Nós falamos mais que de mistério,
de mistérios, muitos mistérios, porque os mistérios são um mecanismo que as hierarquias inspiraram no ciclo anterior para preservar, para salvaguardar o conhecimento oculto, daí o ocultismo, para que os seres que não ficaram preparados para sintonizar, para conhecer esse conhecimento, sim, não ficaram impactados. Porque se um ser conhece algumas coisas quando não é o tempo para ele, isso não é bom. Ele pode ficar traumatizado, pode ficar magoado. Então, os mistérios foram inspirados pelas hierarquias em distintas partes do planeta, com muito distintas características. Sempre existiram mistérios. Sim? Na África, na Austrália, sim? Na Europa, na Ásia. Sim? Na antiga Grécia, os mistérios mais conhecidos eram aqueles da Baía de Eleusis. Sim? E a palavra misto e mistério têm a mesma origem. Os mistos eram aqueles que iam a transitar as iniciações no templo de Eleusis, na Baía de Eleusis, na Grécia, e daí vem o termo mistério, que vem de misto, que não sabiam e tinham que ir para ganhar o conhecimento iniciático. Mas em todo o planeta existiu sempre a preservação oculta. A preservação oculta para que aqueles que não ficavam preparados não foram traumatizados, sim? Por esses conhecimentos. Porque a consciência necessita uma preparação para poder perceber aspectos da realidade que ficam ocultos. Hoje também existe o ocultismo, só que o nível de revelação do que fica oculto é muito mais amplo. Mas existe também. Sempre vai existir no universo kármico, sempre vai existir algumas pessoas que já têm certas iniciações, conhecimento, percepção, intuição mesma, que podem acceder a aspectos da realidade que para a maioria têm que ser mantidos ocultos. Sim? Então esse foi o sentido do mistério, dos mistérios. Sim? E aqui perguntam também, algo que falamos recém, como iniciar a obediência. E a obediência é o que falamos recém. Se você não tem vocação interna, não tem vocação espiritual, vocação de serviço, a que vai obedecer? Vai obedecer às tendências da força da matéria em você. Porque você pode obedecer estritamente em termos kármicos, com uso negativo do livre-arbítrio, ou pode obedecer na curva superior da obediência, que é a resposta da consciência externa do ser aos estímulos internos. Então, para que seja se cumpra a segunda possibilidade, o ser tem que ter uma profunda vocação interna. Para ele, o prioritário, o primeiro tem que ser isso. Ficar coligado com seu interno, conhecer a vida interna, ser receptivo da vida interna, ficar entregue absolutamente para a vida interna, receptivo, disponível. Então, se isso acontece, a consequência direta é a obediência, porque todo aquilo que vai proceder da vida interna, que tem origem interna, para ele vai ser o mais importante. Nenhum dos fatos da matéria, da forma, das questões psíquicas, da instintividade e tudo o que tem que ver com aquele envolvimento do ser com as forças retrógradas não tem para ele nenhuma importância. Ele vai perceber. Ele mesmo vai perceber como aquelas forças tentam bater contra ele. Mas nenhuma força, quando já a vocação interna fica desperta, nenhuma força vai poder tirar para embaixo ele. E se ele vai um pouco para embaixo, depois vai muito mais para cima.
sirve para ele fortalecer e ir para cima. Então, esse é o fato da obediência. Mas existem pessoas que têm um problema com o termo obediência, porque eles pensam que obediência é obedecer a outra pessoa. Obediência, quando você tem a consciência aberta, desperta, obediência é dar o tratamento mais elevado às situações. Porque o ser que fica atento, desperto, receptivo da vida interna, sabe que a vida interna fica presente nessa situação. Não importa se existe uma outra pessoa que está passando uma ordem, uma indicação para ele. Se ele fica envolvido com a força da matéria, vai ficar zangado com aquele que pede que ele obedeça, que ele pueda fazer algo que não quer fazer. Mas aquele que fica aberto à vida interna, sabe que foi a vida interna, as leis, a energia, sim, que colocaram nessa situação para que ele aprenda a dar o tratamento superior. Se ele dá o tratamento superior, ele está obedecendo. Não importa se a ordem foi dada por outra pessoa, mas se ele dá um tratamento superior, então aquela outra pessoa é uma ferramenta de energia para que ele pueda treinar, para que ele pueda avançar em um aspecto diferente. Porque é muito fácil obedecer aquilo que vem da própria consciência, ou que surge como uma ilusão do próprio ego, mas quando aquele outro é a ferramenta para passar uma indicação, isso já toca as costas, não? Ninguém quer que isso aconteça. Por isso é muito importante, mas além do conceito de obediência que o ser tem, saber que sempre detrás do que o ser tem que obedecer, mesmo que a aparência seja muito egoísta, muito ruim, fica a lei, a vida interna, a essência. Como responder às solicitações do mundo neste contexto caótico? Tudo o que o mundo solicita para nós é o resultado da atividade das forças psíquicas, da capa psíquica. Então, você não pode responder a essas solicitações do mundo, sim, em sintonia com a capa psíquica. Porque isso não é resposta, isso é reação. Resposta é que você pueda ficar perante de qualquer atividade psíquica do planeta, ofertando, sim, a vida interna. Então, se o mundo externo fica no caos, você tem que colocar outra condição. Você tem que colocar para esse mundo que fica no caos a relação que você tem com a vida interna. É o único que você pode colocar. Não pode colocar outra coisa. Então você vai colocar a relação que tem com a vida interna. Cada vez que o mundo se apresenta para você aquela solicitação, você coloque a vida interna. Então é o único que você pode colocar nas situações da matéria, a vida interna. E para isso você tem que ter uma relação com a vida interna certa. Porque não serve, falando novamente de teorias e de prática, não serve que você aplique ou tente aplicar teorias para que aquelas solicitações que o mundo vai apresentar. Porque essas teorias são o mesmo que o mundo está solicitando. É o mesmo. Você vai dar mais alimento para aquelas solicitações. Então, você o que tem que fazer é ofertar ao mundo aquilo que o mundo não tem. E o mundo externo não tem harmonia, não tem paz, não tem equilíbrio, não tem cosmicidade,
não tem um fluxo de energia superior. O mundo externo fica, sim? É uma revolução caótica, só de forças mentais, emocionais, astrais e físicas. Então, cada vez que o mundo solicite a você qualquer coisa, você sempre responda para isso com a vida interna. É o único que nós temos aqui para fazer. E é o único que vai permitir que cada um de nós pueda resolver a transição do planeta em sua própria consciência. Porque a maioria dos seres não pode resolver a transição do planeta em sua própria consciência porque eles pertencem ao mundo. Jesus dizia ficar no mundo sem pertencer ao mundo. Então, se você fica no mundo e não pertence ao mundo, é porque você está ofertando, está em sintonia com outro nível, com outro patamar da realidade. Então, isso é o que nós temos que fazer. Todo ser que compreendeu, percebeu, confirma que ele tem que definir a transição do planeta em sua própria consciência, ele está permanentemente ofertando ao mundo outra realidade. Mesmo que nesse momento ele não perceba que o mundo está passando uma solicitação para ele. Sim? Mesmo que o mundo aparentemente não está passando nenhum reclamo para nós, você passe para o mundo a vida interna. Então, não espere que o mundo reclame alguma coisa. Você, com antecipação, sempre está passando para o mundo da matéria a vida interna. Como será a vida da nova humanidade sobre a lei evolutiva superior? Vai ser tanto diferente que é muito difícil poder falar, porque aqueles aspectos, aquelas manifestações não são imagináveis para nós, não são. Porque tudo o que nós podemos imaginar, tudo o que nós podemos captar, tem que ver com uma limitação psíquica, psicofísica, mas principalmente psíquica, porque nossa psique é uma ferramenta do universo kármico do planeta. E temos que falar aqui de uma realidade que é da lei evolutiva superior. Então, pouco podemos falar, mas vamos a tentar. Sim? O principal é que não vamos a ter o código genético kármico, porque este código genético é kármico. Então, é uma ferramenta para poder participar de um universo que é muito inestável, que tem movimentos incertos, que não tem harmonia, que não tem equilíbrio. Quer dizer, o código genético, o ADN, é uma ferramenta como uma 4x4, esses grandes veículos todo-terreno, é o mesmo. Porque aqui podemos encontrar karmicamente as pedras mais grandes, os impedimentos mais grandes. Então, o ADN foi preparado para isso. Mas o GNA é um código que foi preparado para ofertar estabilidade absoluta, sintonia absoluta. Não apresenta a capacidade em sua estrutura de permitir provas. Não fica previsto com o GNA, sim? Ficar perante de provas, porque a lei evolutiva superior não coloca provas para a consciência, coloca situações. E o GNA fica preparado para que o ser viva os ciclos de superação das situações. Sintonia, aprofundar e executar. Sintonia, aprofundar e executar. O código genético GNA permite que o ser conte com isso, a capacidade de sintonizar a energia
a capacidade de aprofundar aquilo que sintonizou e a capacidade de executar o que foi sintonizado e aprofundado. Esse é o mecanismo, e o GNA mesmo permite que a situação seguinte seja mais elevada que a anterior. Então permite sempre isso, sintonizar, aprofundar e executar. E no seguinte, mais em cima, mais arriba, se diz? Mais em cima. Bem. Em cima. Bem. Então, esse é o processo que permite o GNA. Então, não existe flutuância, não existe erro, não existe nenhuma dessas questões, não existem provas. A humanidade da superfície da Terra não vai ter corpos densos, sim, com energia animal, instintiva. Tudo isso é o processo kármico e um código como o ADN que vem kármico e que tem partes animais. Então, com a lei evolutiva superior, a lei do ciclo, o ser vai viver em um campo de energia com patamares bem definidos, mas entre eles a comunicação é perfeita. Mesmo do nível divino, até o nível do ego e a personalidade, a energia descende sem interferências, alimenta os níveis inferiores da realidade e retorna qualificada para a vida interna. Então, essa circulação é contínua, não tem interferências. E isso permite ao ser avançar no domínio das leis de energia de um modo que não pode ser percebido, entendido aqui com a lei do karma. Porque quando a energia vai descendendo, vai habilitando a consciência do ser em cada nível para dominar as energias desse nível. Quando a energia descende, passa pelo campo cósmico monádico, a mônada avança no processo de domínio disso, mas sigue para embaixo, toca a consciência do corpo de luz. O corpo de luz também é treinado no domínio de leis. Sigue para embaixo, vai para a alma, no nível intuitivo. A alma é estimulada para aprofundar as leis de seu próprio nível. Sigue para o nível mental, sigue para o emocional, sigue para o corpo etérico-físico. Então, a energia vai descendendo, vai habilitando uma experiência das leis. E quando vai retornando, o mesmo, o polo contrário, mais das mesmas experiências de instrução. Então, continuamente, em seu descenso e em seu ascenso, a energia vai permitindo em cada nível da consciência do ser o treino que ele necessita. E o principal que vai acontecer é que hoje existem filtros. Se fala de filtro aqui? Existem filtros entre a consciência etérico-física, a consciência etérico-física com o astral. Existe outro filtro entre a consciência astral e a consciência mental. E existe outro filtro entre a consciência mental e o nível intuitivo. Que não todos os seres têm suficientemente despertos, só uns poucos. Mas no futuro, esses filtros não vão existir. Alguma vez falamos aqui, em Portugal, que os níveis de consciência, do etérico-físico até o intuitivo, vão ficar fortalecidos, porque esses filtros, essas separações não vão existir. Então, hoje é etérico-físico, astral, mental e intuitivo. No futuro é etérico-físico, etérico-astral, astral, mental, intuitivo, causal. Então, ficam enlaçados, ficam em contato. Isso permite a energia fazer um trabalho contínuo. Circula, porque já não existem esses filtros. No campo superior, no campo inferior de cada um desses níveis existe um contato. Entende? Etérico-físico, etérico-astral, astral, mental, intuitivo, causal. Energia de em cima para embaixo e de embaixo para em cima encontra pontes para trabalhar. Isso permite que a consciência da personalidade e do ego possam responder sem nenhuma interferência e fiquem estáveis na harmonia, no equilíbrio.
Sim? Então, as principais diferenças são essas. Outras diferenças é que não vai existir o alimento como nós conhecemos, que não vai existir animais, vegetais, minerais como nós conhecemos hoje, que compartimos o campo kármico com esses seres. Esses seres vão ficar presentes em campos que se fala de interface. São como campos onde eles vão estar preservados, mas com energia kármica dentro desses campos, porque eles não têm preparação evolutiva para ficar na lei evolutiva superior, na lei dos ciclos. Então, certos seres do reino mineral, do vegetal e do animal vão ser colocados nesses campos de interface. E a humanidade de superfície vai dominar as leis para poder ingressar nos campos de interface, ingressar e sair desses campos quando é necessário. E as mônadas mais elevadas que foram selecionadas, tanto no reino mineral, vegetal e animal, vai receber uma preparação. É algo semelhante àquilo que ocorre hoje com as civilizações internas do planeta e nós, e com as civilizações extraterrestres e nós, que elas ingressam no nosso campo kármico como se fosse uma interface, mas elas não ficam com a lei do karma. Elas não estão bajo a lei do karma, mas ingressam e egressam quando é necessário. Então, a humanidade do futuro vai ser treinada para poder fazer um trabalho semelhante com os reinos infra-humanos. Então, isso vai permitir que a humanidade pueda avançar na incorporação de sua consciência, sua atividade dinâmica, sim, na linha hierárquica. É um trabalho de assistência hierárquica que a humanidade do futuro, da superfície, vai fazer com esses reinos, mas sempre eles em interface, porque as condições não permitem que existam minerais, vegetais e animais, sim, no mesmo campo da lei evolutiva superior. Mas estes representantes de infra-humanos, reinos infra-humanos, não vão ser da Terra. Podem ser de outros níveis do cosmos, não se sabe. A única informação que temos é que tanto as mônadas do reino mineral, vegetal e animal vão ser escolhidas em distintos âmbitos, minerais, vegetais e animais, para ficar nessas interfaces. Tem que ser escolhidas, por quê? Porque são aquelas que mais responderam evolutivamente, aquelas que mais puderam avançar em seus próprios campos evolutivos, porque têm que ter condições superlativas, mesmo que sejam vegetais, minerais ou animais, em cada um desses patamares, se tem que ser as que responderam melhor. Então, aqui na superfície da Terra, todas as mônadas foram interferidas, porque não permitimos que a energia pudesse trabalhar de modo correspondente. Então, interferimos. Todos os animais ficam interferidos, os vegetais também, os minerais, as condições da natureza são caóticas. Sim? Então, são mônadas desses reinos infra-humanos que vêm de campos onde a interferência não existiu. Ou se existiu, sim, é mínima. Bem, aqui as perguntas ficam respondidas, ou alguma quedou pendente. Assim que vamos ver. Se quiser, nós podemos começar a perguntar a vocês. Então a Europa está pronta para enfrentar as próximas etapas da transição? Está pronta porque está sendo preparada com fortes purificações. A Europa, daqui para frente, tem grandes purificações para enfrentar, muito grandes.
é uma preparação, porque karmicamente é necessário. Sim? Então, sim, todo o planeta, porque ninguém vai ficar afastado da purificação. Mas nos lugares onde os últimos 40, 50 anos, 60 anos, não viveram grandes purificações, que a ilusão de que todo ficava bem era muito forte, é onde a purificação tem que golpear, tem que bater bem forte. Isso vai acontecer. E a ferramenta principal são as guerras. As guerras com armas e as guerras econômicas. Sim? As manipulações de todo tipo, guerras de todo tipo, econômicas, sim? Também racistas, guerras entre raças. Sim? Muitas pessoas vão ficar muito zangadas por os migrantes que vão vir para aqui, porque se agora vocês pensam que tem muitos migrantes, esperem um pouco mais e vão ver o que são muitos migrantes. Porque nesse momento é como um barco o planeta e as pessoas vão tentar se salvar. É lógico, porque se a situação da Europa é ruim agora, imagine o que acontece na Angola, sim? Ou em qualquer república da África, ou no Sudeste Asiático. Então, quanto tem que resistir essas pessoas? Para elas é melhor morir no intento que ficar nesses lugares, porque daqui a pouco eles vão comer entre eles, vai chegar ao canibalismo. Então, esta desesperação do barco, que é o planeta, vai se manifestar de muitas formas. Então, a Europa, afortunadamente, tem uma forte purificação que viver. Porque sem essa forte purificação, como eles podem limpar, como podem realmente retirar o que não sirve já deles? Muitas pessoas ficam apegadas a padrões de vida, de conduta, que já não servem, são ilógicos para um planeta que tem este tipo de situação. Mas existem milhões de pessoas aqui na Europa que acham que fica muito bem, que está bem seguir ou tentar seguir com os mesmos benefícios, os mesmos padrões de vida, sim? As mesmas facilidades, tudo isso é uma loucura. Já nós, em Sudamérica, venimos treinando há 100 anos disso, mas aqui também tem que purificar e treinar. Sim? Esse apagão que tanto... todos voltaram loucos com apagão, a maioria. Lá em Sudamérica passamos 20 dias sem luz a vezes. E já, quando a luz vem aos 4 ou 5 dias, decimos, voltou em seguida, voltou rápido. Viu? Uma vez lá no centro, 20 e pico de dias, 20 dias, 21 dias sem luz. O mundo sigue. Sim? Então, vocês aqui têm que se preparar. E a única preparação é interna. Não existe outra. Alguns dizem, não, temos que guardar alimentos. Não, é muito ingênuo isso. Você guarda alimentos, energia em 2 minutos, coloca os ratos para comer o alimento. Você vai buscar o alimento e os ratos ficam assim. Sim? Ou fazer bunkers. Ou bunkers. Que pode fazer um bunker com a vontade de energia? Com a vontade purificatória da energia? Não pode fazer nada. Vai existir ventos de mais de 1000 km por hora. Quando agora um vento de 100 e pico de quilômetros, 100 e tanto, parece muito. E os cientistas dizem, não pode ser, isso não pode existir. Mas eles não sabem que existe a lei de purificação, a lei de karma, e que os elementos respondem à vontade da hierarquia. Então o elemento aire, o elemento terra, fogo, água, vai responder à vontade da energia. Mas também, isto falamos em outras oportunidades aqui na Europa, vai existir aspectos purificatórios que hoje não podemos imaginar.
não fica na lista de purificações. Em nossa lista ficam os tsunamis, os terremotos, os ciclones, os furacanes e outras coisas. Mas esses outros aspectos que vão se manifestar são aspectos da transição que até agora não puderam se manifestar porque não ficava a transição ativa. Só começou em 1988. Então, muitos aspectos purificatórios inéditos vão acontecer. Assim que isto não é para que vocês fiquem alarmados, com medo. Não, é para que vocês fiquem atentos. Porque a única maneira de participar desse processo, a única diferença é mantendo a sintonia interna. Aquele que pueda avançar na sua sintonia interna vai contar com uma ferramenta que outros não vão ter. Donde outros só veem caos, medo, desequilíbrio, aquele que tem sintonia interna vê liberação e harmonia. Porque mesmo nos processos purificatórios, quando você fica em sintonia, vê harmonia, vê a lei harmonizando, colocando tudo no caminho do equilíbrio. Então é muito importante que o ser pueda ver a realidade atual e preparar-se para o futuro, aceitando o que hoje acontece como purificação, que não é muito, mas para cada um parece que é muito, mas não é muito. Como uma preparação, um treino para o futuro. Mas nós também estamos ligados karmicamente na Europa. Pode falar alto, irmã? Nós estamos ligados karmicamente à Europa, por isso também temos que participar desta purificação, não vale nada fugir. Com certeza, com certeza. Senão a lei do karma vai atrás. Com certeza. A Daniel mesmo vai buscar a coligação kármica com a Europa, vai buscar a Sudamérica. A ver se vem para aqui, você tem antepassados europeus, vem para aqui. Capaz que vem para dar uma palestra aqui e acontece a grande purificação. É o mesmo, qualquer lugar é o mesmo. Mas sim, porque as purificações não só têm que ver nessa relação kármica do ser com o território, porque ninguém de nós pertence a um território da Terra. Nós ficamos encarnados hoje, transitoriamente, nestas regiões, nestas parcelas da vida planetária, pero nós reencarnamos em distintos lugares do planeta, centos e centos de reencarnações em distintos lugares. Então ninguém é europeu, só transitoriamente, ninguém é sul-americano, ninguém é esquimal, né? Todos somos transitoriamente distribuídos pela lei de karma, pela consciência planetária, para poder transitar, ¿sí?, acorde a nossas necessidades evolutivas e as necessidades evolutivas da humanidade e do planeta, aquilo que corresponde. Tenho uma pergunta para fazer, mas não tem relação com a tradição. Fale forte, irmão, por favor. Tenho uma pergunta para fazer, mas não tem relação com a tradição. Não importa. Jesus realmente falou em reencarnação ou foi alguma... Não falou disso? Jesus falou da lei de karma e falou dentro da lei de karma da reencarnação. Jesus instruiu a seus discípulos, passou instrução muito semelhante, com adaptações próprias para a sua etapa, do que falou Buda a seus discípulos. A diferença foi que as informações de Buda foram muito pouco interferidas e aquelas que passou Jesus foram muito interferidas. Então, tudo o que ele falou da reencarnação, da lei de karma, tudo isso foi afastado nos primeiros 200 anos, porque não era negócio para os manipuladores da religião.
essa religião que era nova, que tinha apenas quase 200 anos, porque era muito perigoso falar às pessoas de reencarnação e da lei de karma, porque era uma forma de passar para eles informações de liberdade. Vocês não têm que ficar livres. Então, aqueles primeiros pais da igreja, aqueles manipuladores, retiraram tudo o que era inconveniente, o que restava a eles, tirava a eles poder. Mesmo a alimentação absolutamente vegetariana que tinha Jesus também foi afastada. Quando falam que ele comia peixe, que ele comia, como se diz, cordeiro, bem, tudo isso não existe. Ele era absolutamente vegetariano. Como imagina você a Jesus matando um animal para comer? Como, a ver, qual seria a técnica superior que ele tinha para comer um animal? Isso não existe. Um ser superior, sim, tem aspectos de sua relação com a vida que ele não pode jamais interferir, violar, violentar. Então, a alimentação de Jesus, que era totalmente vegetariano, a lei do karma, sim, e a reencarnação foram totalmente purificados como se fueran material negativo das escrituras. Só se escapou que o reino está dentro de nós. Isso se escapou. Claro, se escapou, sim. Se escapou isto do reino dentro de nós. Não sou eu, sino meu Pai, através de mim. Que isso é falar da vida interna. O ego afastando-se do livre-arbítrio e o Pai através dele. Se eles hubieran percebido o perigo dessas coisas também, ficar no mundo sem pertencer, viu? Quando todas as religiões pertencem ao mundo, ficam no mundo e pertencem ao mundo, porque elas manipulam muitas questões do mundo para o poder, para influências. Então, muitas coisas ficaram, mas porque eles não perceberam o perigo, não tinham inteligência, não tinham sensibilidade, receptividade para perceber que aquelas coisas eram perigosas, que não tinham que ficar. Jesus não usava nenhum ritual para estar com a humanidade e com os discípulos, não havia rituais entre eles. Não. O que acontecia com Jesus, seus discípulos do círculo direito e aqueles que iam mais amplo no espiral, era um movimento espontâneo, era um contato espontâneo, não tinha estrutura rígida. A estrutura rígida com relação a Jesus foi construída quando ele já foi embora. Porque as pessoas não têm capacidade para poder interactuar com certas questões se não colocam estruturas rígidas. Nessa época masculina, essas estruturas são o que conhecemos como doutrinas. Essas doutrinas foram construídas precisamente porque os seres não podiam fazer o que fazia Jesus, que era fluir. Ele fluía, não tinha discurso, não ia com um discurso preparado. Ele ficava perante dos discípulos e falava segundo a vida interna estimulava a sua consciência. Então, isso não qualquer pessoa pode fazer. Então, as estruturas foram o que colocaram uma limitação muito grande o que fazia Jesus. Ele vivia em uma cerimônia espontânea, fluida. Era uma cerimônia fluida com seus discípulos, mais que um ritual, era uma cerimônia, porque os rituais têm um campo de manifestação consecutivo e as cerimônias podem ser só para esse momento. Então ele vivia uma cerimônia inédita
momento a momento com seus discípulos. Um ritual é a luna e a lua em volta da terra, a terra em volta do sol, quer dizer, aspectos que se repetem por ciclos muito amplos. As cerimônias podem ser de distintas extensões, condições, e se renovam continuamente. Por quê? Porque depende da situação e o tratamento cerimonial da situação. Podes falar forte, por favor? O que teria sido uma resposta satisfatória desta humanidade? Ou seja, como é que seria o mundo hoje se tivéssemos respondido? Muito interessante, porque a lei do karma sempre oferta a porta cósmica para os seres. E nossa humanidade, neste planeta, tinha que fechar um processo kármico. O que quer dizer que ela, fechando esse processo, podia ficar perante da porta cósmica. E não foi assim. Nós ficamos envolvidos com a força da matéria e a saída cósmica que pode ofertar a lei de karma, nós não percebimos, ficamos muito, muito longe disso, muito longe disso. Não percebimos nunca, esta humanidade nunca percebeu que de responder à vida interna, essa resposta vai colocar nas portas do cosmos. Donde é a porta do cosmos? É o limite da lei do karma com a lei evolutiva superior. Então, nesta época, se nossa humanidade houvesse respondido, estaríamos transitando uma situação de transição planetária em harmonia, em equilíbrio, com pacificação. Ninguém comeria cadáveres, nenhuma pessoa comeria cadáveres. Os animais ficariam em estado evolutivo superior também, mais avançado que atual, porque quando a humanidade, de miles e miles de anos, mesmo da Atlântida e da Lemúria para aqui, consumia animais, ele foi limitando a evolução do reino animal. A partir da limitação da evolução do reino animal, limitou a evolução do reino vegetal e do reino mineral, mas fundamentalmente do reino animal. Então, hoje, se nossa humanidade houvesse respondido evolutivamente, nós seríamos deuses para os animais e seríamos ferramenta das hierarquias para estimular seu caminho evolutivo. E muitos animais que originariamente conhecemos como carnívoros, alguns hubieran passado a ser omnívoros e outros herbívoros hubieran podido fazer gradativamente a transformação. E cada um deles ficou em um estado de estancamento, se diz? Estanco. Não sei como se fala. Estanque. Bem, assim ficaram. Então, isso é o que aconteceu. E o contato com a hierarquia própria do ser e a hierarquia geral do planeta e do sistema solar hubiera acontecido. Hoje, o contato com a hierarquia é oculto. Só se dá no nível monádico. E os seres mais despertos, através da mônada, recebem estímulos da própria mônada e das hierarquias com as quais a mônada tem relação, tem coligação. Então, nós aqui todos vivimos uma ilusão pensando que a verdade é a única matéria, a matéria é a única verdade e que a verdade é material. Percebe? Então, a situação havia sido totalmente outra.
Mas o desvio é muito antigo. O desvio Sí, é muito, muito antigo. mismo en la Lemuria. Uhum. No pudimos alinear el desvío cuando pasamos de Lemuria para Atlántida. En la Atlántida seguimos, ¿sí? Engrosando o desvío. E da Atlântida para aqui também. Então, o desvio é muito grande. É tanto grande que a maioria dos seres desta humanidade não dá crédito de que o destino e as possibilidades eram outras. Eles não podem dar crédito que outras eram as possibilidades evolutivas. Pensam que não, que isso é impossível, que é uma ilusão, uma fantasia. O desenvolvimento tecnológico e a ciência resulta também dessa visão de aprofundar a matéria, não é? Sim, a ciência e a tecnologia que nós conhecemos e que padecemos, porque é um padecimento para nós, é a consequência do desvio da humanidade. Isto da inteligência artificial é um desvio da humanidade, porque o processo tecnológico mesmo não é nenhum problema. O problema é como nós tentamos aplicar, ativar, qual é o sentido, a intenção com que nós fazemos isso. Então, a tecnologia foi inspirada internamente. Toda a tecnologia. Os grandes princípios cientistas, todos foram inspirados internamente. Mas em seguida a humanidade utiliza, sim, com um livre-arbítrio negativo aquilo que recebeu. Então, hoje, as consequências kármicas são ainda maiores, mais grandes, por esse problema. Porque nós utilizamos o que recebemos internamente para fazer grandes interferências, para confirmar o desvio. A própria Revolução Industrial. Perdão? A Revolução Industrial também resulta disso. Terá sido inspirada internamente a Revolução Industrial? Não estou entendendo o que fala. Se a Revolução Industrial foi inspirada internamente também. A Revolução Industrial é a prática da eletricidade e, portanto, o desenvolvimento todo da maquinaria ao nível industrial. A revolução que se deu no princípio do século Pero que es industrial, não estou entendendo. Industrial. Industrial. Desculpa, é parte do português que ainda se me escapam. O espanhol é mais bruto. É mais marcado o espanhol. Então, você tem algumas matizes que não. O industrial e o científico é o mesmo. Os avanços industriais são avanços científicos, é o mesmo. Não existe por separado. Sim? Tinha alguma curiosidade na pergunta a fazer. Então, reparando que nós estamos vinculados a... Pode falar mais alto, porque este argentino é muito bruto para escutar português. Eu falo devagar, então. Nós estamos vinculados, fisicamente, aos sistemas concretos da Terra, não é? Qual é, no caminho para essa utopia, que está aí a referir, não é? Você fala que estamos vinculados com os sistemas. Exatamente. Então, qual é que poderá ser a atitude política para caminhar num sentido? Qual é a definição dos sistemas? A que você define como sistema? O sistema que vivemos, o sistema, por exemplo, é regras e condicionamentos, opções, medos. Bem. Sim, nós ficamos vinculados a sistemas que servem para fazer o avanço kármico proposto pela energia. Então, tudo que nós conhecemos como sistemas, como formatos, como protocolos, como técnicas, são necessários para nosso treino kármico. Então, por exemplo, quando a humanidade transcenda a lei do karma, tudo isso que falamos de sistema não vai existir. Porque não vamos a depender de certo tipo de treino, nem vamos a necessitar certo treino. Então, o que o ser tem que fazer
com aquilo que se fala de sistemas, de técnicas, ¿sí? De tratamentos, é permitir que a vida interna pueda se manifestar em eles. Então você sublima o processo, sim? Eu acho que aqui o irmão se estava a referir a sistema sociopolítico, talvez, não? Político? Ou Sim, não? eu compreendo. Ah, ok. Político, sistema político, é o pior que há. Esse é ainda pior. E também serve como treino kármico. O sistema político serve como grande treino kármico. Porque as pessoas vivem uma experiência kármica que é muito importante, que tem que se transcender, mas é muito importante, que é o desvio devocional. Porque a devoção é para o único. E aqui neste planeta, muitas pessoas têm desvio devocional, colocam para a política, para os deportes, esportes, sim, para questões culturais, pseudo-arte e tudo isso são destinatários do desvio da energia da devoção. Então, quando o ser tem certa maturidade, ele já não desvia a devoção para a política, para questões culturais diversas. Ele sabe que a energia da devoção é para o único. Então, isso permite que sua consciência pueda vivir uma purificação muito grande. Porque quando existe o desvio devocional, o ordem circulatório da energia mental e da energia principalmente emocional, sim, é consumida pela força da capa psíquica, pelas forças retrógradas. Quando você desvia a energia de devoção, você está alimentando os níveis intermédios da vida planetária. Quer dizer, alimenta diretamente aquilo que fica em cima do corpo físico, que é o corpo astral, o corpo mental geral do planeta, quer dizer, a capa psíquica. Então, temos que ficar atentos para não alimentar essas bestas. Irmão, e aqui entram os devotos dos santos, porque há muitos devotos dos santos. É o mesmo, devoto do santo, devoto de Lady Gaga, de Madonna, é tudo o mesmo. Percebe? É o mesmo. Qual é a diferença? Porque dizem, eu sou devoto do santo não sei o quê, eu sou devoto e não dá o conta que se calhar também é tipo desvio, apesar de melhor do que... Sim, as pessoas vivem esses processos de ilusão, sem saber que a maioria dos santos foram fabricados para criar essa ilusão, para implantar essa ilusão, para manipular as pessoas. Os verdadeiros santos passam desapercebidos no planeta, mientras que os pseudo-santos, aqueles que não são genuínos, sim, são focos de desvio da atenção. Então, são poucos os verdadeiros santos reconhecidos pelas diversas religiões. Poucos. Porque a maioria das religiões tem muitos pseudo-santos. Seres que foram instalados, sim, para gerar esse desvio devocional. Então, isso que você fala é certo. Então, ninguém tem que colocar um elemento intermédio sua devoção. A devoção é para o único. Então, como vou fazer para mandar para o único a minha devoção? Tenho que entrar em sintonia e alinhação com o meu interno, que é o princípio divino mais elevado presente em mim. Não existe presente em minha consciência nenhum elemento mais elevado que aquele que compõe minha identidade interior. Quando coloco a intenção, a sintonia, a busca interna, através disso vai para o único a energia. Então, aquele que pode ter sua própria vida interna como principal foco, essa vida interna é o intermediário cerimonial para que essa energia vai para o único. Mas, de qualquer modo, podemos ter uma participação cívica em movimentos que nós podemos, de alguma maneira, estar a ser estimulados a fazê-lo. Por exemplo, a
proteção do meio ambiente, proteção dos animais. Desde que sintamos que isso é um estímulo interno, devemos estar nesses movimentos. Sim, você fala do tratamento da realidade em função do estímulo interno. E essa é a tarefa que todos temos que definir. Temos que chegar a essa tarefa. Porque o planeta tem muitos campos para poder manifestar o serviço. Nos reinos infra-humanos se necessita muito serviço, também no reino humano. Então, por que é importante a obediência interna? Porque o ser, então, não tem que escolher. Porque o ser que obedece internamente está atendendo à necessidade planetária que a consciência do planeta sabe que ele tem que atender. Mas quando o ser escolhe, mesmo que ele pensa que escolhe positivamente, não serve. Por isso, a assistência aos reinos infra-humanos, a assistência ao reino humano, a assistência, sim? Assim, a assistência em geral, tem que ser feita em obediência interna. Então, cada ser que obedece internamente forma parte de uma rede de serviço. A rede de serviço que é muito necessária hoje. Porque escolher pôs o planeta como agora fica. A escolha pôs o planeta como agora fica. Nós temos que afastar nossa consciência da escolha. Então, vamos ser livres, genuinamente, como ferramentas de energia interna, para que as necessidades possam ser assistidas. Posso responder? Então, quer dizer que nós devemos tornar-nos inertes relativamente a um processo de evolução? A ver, repita. Quer dizer com isso que nós devemos tornar-nos inertes, indiferentes, inertes, não afetados por um processo de evolução? Não somos nada perante o tempo nenhuma. Nós temos que afastar de nossa consciência a identificação e a cumplicidade com a ilusão. Por isso o ser tem que reforçar seu vínculo com a própria vida interna. Porque a vida interna é pura síntese. A vida externa não conhece a síntese. E a abundância da ilusão tem que ver com a ausência da síntese. Por isso é tanto importante que o ser pueda trabalhar com a sintonia e a alinhação com sua vida interna. O ser que responde continuamente aos estímulos internos, ampliando sua alinhação e sintonia, esse ser trabalha para diluir, se diz, a ilusão. Sim? Sim. Então, esse ser trabalha para que a ilusão não pueda com ele. Ele passa a ser uma ferramenta, sim, para trabalhar em contra da ilusão. Então, isso é fundamental. Se você logra a sintonia interna, não é cúmplice da ilusão. Mesmo que a ilusão, as forças involutivas, vão tentar bater em sua consciência. Porque não significa que um ser que fica em sintonia interna, alinhado internamente, não vai sentir o bater das forças involutivas. Quando ele sente o bater das forças involutivas, ele tem que viver um treino. Quer dizer, ele não tem que aceitar que essas forças possam tirar a ele do caminho. Então, todos os seres, em algum momento, vivimos essas forças involutivas que tentam bater fortemente sobre nossa consciência. É um treino para fortalecer nossa atitude, para definir o ordem circulatório que nossa consciência considera correto. A lei da necessidade pode colocar seres em qualquer campo da vida neste momento, de acordo com a necessidade. Ou seja, uma pessoa que está orientada internamente deve afastar a escolha de algo egoicamente. Eu quero fazer isto porque eu quero servir assim, mas também tem que estar atenta para não recusar quando a vida coloca um certo campo para essa pessoa.
É uma etapa intermédia, é uma luta. Sim. O ser tem que aprender a ficar aberto para a purificação, porque ele tem que definir sua posição dentro daquela luta. Sim. Momentos ele tenta escolher positivamente, outros momentos sente um estímulo interno e vai ser colocado para definir se ele obedece ou não obedece ao estímulo interno. Isso está passando com muitos seres. E muitos seres que têm que definir hoje sua condição de resgatabilidade. Porque isto é interessante. A transição fica estendida em seu processo porque muitos ainda têm que definir sua condição de resgatabilidade. Senão, a transição já ficaria esgotada. Só que muitos seres não terminaram de responder nessa definição. Tem que definir. Então, a transição fica mais extensa porque tem que se definir esses seres. Eles têm que viver a definição de sua posição cósmica. Então, muitos têm esse problema para definir. Tem essa situação para resolver. Sim? Então, a transição fica mais extensa, mesmo que vá acelerando, fica muito rápida, muito dinâmica, não se esgota totalmente ainda para que esses seres possam definir sua condição. Esses seres que ainda estão a definir a sua condição, isso sucede porque o ego não aceitou ainda o nível de despertar interno que esse ser tem, é isso? Claro, porque acontece isto. A mônada, porque o verdadeiro resgatado é a mônada. Mas existem mônadas que, para ser resgatadas, necessitam um certo tipo de resposta nos níveis da personalidade e do ego. Então, elas tentam estimular isso. Mas se o ego e a personalidade não respondem, a mônada pode não ser resgatada, porque ela necessita um nível de resposta, de retorno da energia que coloca na personalidade e o ego. Então, segundo nível evolutivo da mônada, necessita que essa energia retorne para ela fechar um círculo e poder ser resgatada. Então, essa é a definição do nível de resgatabilidade, a condição de resgatabilidade. Porque a mônada é o ser resgatado. Muitas mônadas vão ser resgatadas mesmo que os egos e as personalidades não respondem. Mas só a hierarquia sabe quando uma mônada necessita, para ser resgatada, gerar um grau de resposta no nível da personalidade e do ego. Só a hierarquia sabe por quê. Porque a hierarquia não compara, a hierarquia só sabe estritamente no caminho evolutivo da mônada se ela pode seguir avançando sem que houvesse gerado respostas no nível da matéria, ou para seguir avançando necessita uma mínima resposta. Por quê? Porque para o caminho evolutivo dela vai ser importante, senão não vai poder avançar em outros níveis da questão evolutiva, do trajeto evolutivo. Então, ninguém sabe por que a hierarquia necessita que algumas mônadas gerem um grau de resposta nos níveis materiais. Eu gostaria de perguntar ao Daniel uma coisa. Não sei se vai entender bem o que eu lhe vou perguntar. O que é que sentiu em si, enquanto pessoa, digamos assim? Tem razão. O que é que sentiu? Não estou entendendo. Tem que vir. Vem para aqui. Exato. O que é que sentiu, Daniel, quando tomou consciência de que havia necessidade de começar um processo interior que iria transformá-lo assim, e agora a todas estas práticas que, entretanto, vai transmitindo aos outros? Sim, o que sentiu, o que chamado
chamada. Isso aconteceu quando nós éramos crianças. Era muito pequeno, 11 anos. Comecei com esse processo evolutivo de confirmar uma necessidade, de perceber uma necessidade muito profunda. Para mim, os fatos que ofereciam o mundo não serviam. Não chegava com isso o mundo a convencer a minha consciência. Então, sempre, já de muito jovem, de muito novo, já tinha essa busca interna. Mas existiram etapas expansivas, onde esse processo foi mais consciente. E foi ao redor de 1987, 88, 89, que percebimos já com uma intensidade muito particular que estava acontecendo em nós e no planeta algo transcendental, algo muito importante e transcendental. Começamos a perceber essa mudança energética do planeta. Não tínhamos maneira de definir o processo, mas isso se percebia. A mudança da energia, da polaridade, a mudança da hierarquia planetária do hemisfério norte em oriente para o hemisfério sul em ocidente. Essa que agora podemos definir como o passo de Shambhala, como centro regente para o Peru, na consciência que conhecemos como Mixtlitlán, Shambhala no Tíbet, no Gobi, sim, para Mixtlitlán no Peru, no hemisfério sul. Esse processo foi vivido também, uma compreensão, uma percepção de tudo isso. E depois começaram a surgir revelações internas muito interessantes que primeiro tínhamos que processar intimamente, em silêncio, não podíamos falar com outras pessoas, tínhamos que processar isso, uma compreensão muito íntima. Foi nesse momento onde fomos treinados, preparados para passar por um processo cósmico interno que se conhece como transmutação monádica. E essa transmutação monádica foi o que abriu uma porta desconhecida para este ego, esta personalidade, estes níveis materiais. Porque até que aconteceu essa transmutação monádica, nós, como muitas pessoas, tínhamos que fazer um trabalho de busca de interpretação, de entender, de trabalhar como uma teoria, como um conhecimento. Mas quando aconteceu a transmutação monádica, tudo isso desapareceu. Não necessitamos mais fazer esse tipo de pesquisas. Quando necessitamos uma informação, a vida interna coloca a informação. E se não coloca, não necessitamos. Por isso não pesquisamos, não estudamos, como se conhece o termo estudo, que é registrar, almacenar, memorizar informação. Não posso. Isso é impossível para mim. É incompatível. Tem um rechaço, sim? Uma repulsa por esse tipo de mecanismo. Então foi um processo gradativo, não foi traumático, mas sim muitas provas, porque passei por muitas provas, passo por muitas provas e vou passar a futuro por muitas provas. Não sei quanto é de longe esse futuro, mas de longo ou de longe? Longo. Não sei quanto é de longo, nem se fica muito longe o fim. Mas é assim. Mas foi um fato muito interessante. Muito interessante. E, portanto, deixou de sentir necessidade de questionar, de se questionar a si próprio, certo? Como? Não estou entendendo. Vem para aqui. Não é questão da altura de voz. Aí, parada, escutei todo. Okay. Então, já não tem mais necessidade daquele questionamento. O questionamento quando estamos com uma inquietude ou quando estamos a nesta encarnação mesmo,
antes de viver o processo da transmutação monádica, não tive nunca grandes questionamentos. Sim, muita devoção, muita fé. E a partir da transmutação monádica, essa devoção, essa fé, essa obediência foi mais. Mas nunca foi uma pessoa que vivia com grandes processos existenciais, viu? Essas crises existenciais, esses questionamentos. Não, esta encarnação já fiquei livre de entrada de tudo isso. Sempre vivi serenamente a aceitação das coisas. E à medida que passam os ciclos, tanto do planeta e meus próprios ciclos íntimos, esse processo vai se harmonizando mais. Então, nunca tive grandes nem dúvidas, nem questionamentos, nem crises existenciais. Fiquei livre disso. É certo. Porque... Teve a vida facilitada, não é? Teve o processo facilitado. Já tinha isso feito. E agora, Daniel, só havia uma pergunta, agora mais prosaica, mas que me... O que entendi foi agora, Daniel. Vem para aqui. Que me causa curiosidade, digamos assim. Eu sei que na vossa dieta, não? Dieta alimentar, há determinados elementos naturais que não utilizam. Por exemplo, o alho, derivados de alho, ou outros cebola, alimentos, alho. Cebola, etc. Eu gostava de saber o porquê de, atendendo a que são vegetais, não é? Dentro de uma dieta vegetariana. Sim. Nesses momentos, no planeta todo, e as consciências que ficamos no planeta, estamos vivendo ocultamente um processo de transmutação do corpo etérico. Então, o alho, cebola e esses pimentos muito picantes se diz aqui, Sim. fortes, eles têm um corpo etérico muito bruto, primitivo, que serviu para dissolver as toxinas dos cadáveres que a humanidade come e comeu. Então, quando você muda a dieta, não tem que comer esse tipo de alimentação. Porque, a ver, eu sou vegano há mais de 30 anos. Não necessito comer elementos, mesmo que vegetais, porque meu corpo etérico, esses elementos tanto fortes, porque meu corpo etérico não tem coisas para limpar. Então, se coloco nele cebola, alho, esses pimentos tanto fortes, as tramas, as novas construções etéricas que está estimulando a polaridade feminina vai ser dissolvidas e a contraparte etérica que queda é mais parecida à contraparte etérica de um animal que de um ser humano evoluído. Então, quando você come um elemento dessa natureza, vai pagar o custo primeiro etérico. E depois vai pagar outros custos kármicos, mas primeiro etérico. Então, alimentação evolutiva, uma alimentação que tem uma energia evoluída realmente, não necessita, não reconhece como necessário esse tipo de alimentos, mesmo que vegetais. Então, se você tem neste momento, uma consciência de cooperar com a vida planetária toda, tem que preservar seu corpo etérico, porque é parte do corpo etérico planetário. Então, se a energia passa para você uma parcela da lei etérica no seu corpo, e você não cuida dessa parcela, vai ter consequências kármicas. Não só esses alimentos, o álcool, o fumo, as drogas, os pensamentos que não respondem à vida interna, os sentimentos que não respondem à vida interna, também eles geram interferências no corpo etérico, porque o corpo etérico é muito, muito sutil, muito sensível.
Viu que quando você fica preocupada, sim? Essa preocupação impacta no corpo físico? Bem, sabe por que impacta no corpo físico? Porque primeiro destrói o corpo etérico. Então, quando seu corpo emocional fica desequilibrado, impacta no fígado, no estômago, em todo o corpo físico, mas parece que primeiro no corpo físico, é no corpo etérico. E quando o corpo etérico fica magoado, então começa o impacto no corpo físico, vai até nas células físicas, porque as células do corpo são etérico-físicas. Então, com a alimentação que não é evolutiva, com pensamentos que não são evolutivos, com sentimentos que não são evolutivos, com álcool, com drogas, com fumo, com um montão de coisas, você o que faz é dissolver, diluir essas tramas etéricas muito sutis. Se você acompanha o processo com uma alimentação evolutiva, sim? Elevada, se você não tem vícios, se sua psiquis busca a vida interna, então você vai ter uma capacidade de administrar a energia interior nos distintos corpos, o que não vai querer dizer que você não passe por purificações, porque você vai passar sempre por purificações, mas vai passar por as purificações necessárias, não aquelas que você poderia evitar, sim? Se ordena sua alimentação, seus padrões de vida, seus padrões de conduta e tudo o que tem a ver com isso. Desculpa, tenho que fazer uma pergunta. Quer dizer que a cebola e o alho, eu não tenho essas preocupações, a cebola e o alho são produtos da natureza. Significa que a natureza é adversária do processo evolutivo? A ver, um produto é natural em função do papel kármico que ele representa. Mas a natureza mesma, em todos os seres, e a natureza em geral no planeta, vive mudanças contínuas. Uma coisa pode ser natural e corresponder a você em certa etapa da natureza geral do planeta e da natureza da etapa que você vive, mas em outras etapas aquilo pode ser tóxico, negativo para você. Muitas coisas formam parte da natureza, mas não quer dizer que são boas para você. Então, a consciência da humanidade fica em uma transformação contínua. A maior das transformações, a melhor delas, só é uma minoria. Mas essa minoria que vive essas transformações está confirmando que está transcendendo a relação com a natureza para viver uma relação com a supranatureza. Então, o processo evolutivo kármico é transcender a dependência natural e passar a sintonia e a assimilação da consciência na supranatureza. A natureza não é para confirmar que você fica preso dela, sino para transcender ela, para ir em sintonia, em alinhação, em coligação com a supranatureza. Então, o processo natural é muito bom, mas não para ficar eternizado infinitamente nele, sino para fazer o trabalho de transcendência. Quando você fica regido pela lei de karma, uma das provas que você tem que viver é transcender a identificação e a dependência da natureza para poder ficar em sintonia e ser absorvido gradativamente na supranatureza. Em você, a supranatureza é sua própria vida interna. E a natureza é a relação que tem a personalidade e o ego com o campo natural geral do planeta. Não tenho mais perguntas. É tudo por o mesmo preço, assim que aproveite. Bem, temos alguma pergunta mais? Tem. Gratidão. Gratidão.